Oitiva da testemunha Patrícia Ramos, testemunha de defesa da parte requerida. Dona Patrícia, a senhora é amiga íntima, tem um relacionamento mais próximo, troca confidências, frequenta a casa da senhora Jaqueline? Não, nós somos vizinhas de fazenda, nós trocamos favores, mas nós não somos amigas íntimas. Como são esses favores que vocês trocam? Se por acaso precisar de um pouco de óleo diesel, ou ela, ou às vezes ajuda de algum funcionário, alguma máquina, aí a gente troca esses favores. Certo. A senhora tem ciência de que mentir em juízo é crime? Sim, senhor. Então eu vou colher o seu depoimento como testemunha, compromissada, tá bom? A senhora é vizinha de fazenda lá da Jaqueline? Sim, senhor. A senhora tem conhecimento de quando a pessoa do seu Denis Reusner começou a trabalhar para ela como gerente da fazenda? Não tenho conhecimento. Não. Sabe dizer se a fazenda dela também funciona aos finais de semana? Sábado, domingo, feriado? Acredito que sim, né? Porque quando está na lavoura, quando tem muita demanda, é necessário que os funcionários trabalhem também aos finais de semana. Sabe se ela tem uma quantidade mais ou menos de quantos funcionários? Não sei dizer para o senhor. Mas são muitos, poucos, Mais ou menos em torno de 10 funcionários. mais ou menos? Sim, porte da fazenda. Certo. Sobre a dispensa desse senhor Denis, a senhora tem algum conhecimento relacionado? Por coincidência, no dia eu estava presente no escritório, porque eu havia ido conversar com a dona Jaqueline, o senhor Denis chegou no escritório, só que eles discutiram ali alguma coisa, só que eu também não quis ficar prestando muita atenção, porque tem coisas que não me dizem respeito, e daí depois eu vi que eles discutiram, houve algumas palavras de baixo calão, de calão em alto tom, e de repente o senhor Denis saiu da sala e depois... Como que foi essa discussão? Você ouviu o porquê da discussão? Pode detalhar melhor? Não, eu não fiquei prestando atenção, eu fico um pouco... quis me resguardar um pouco, né? Para justamente não entrar no mérito de ninguém. Essas palavras de baixo calão que a senhora disse que ouviu, quem proferiu? O senhor Denis. A senhora poderia dizer quais foram essas palavras? Eu sei que foram palavrões, agora ao certinho o que foi falado, realmente não me lembro. Certo. Eu sei que foram palavras assim em tom bem alto. E depois da discussão, a senhora permaneceu lá ou já foi embora? Eu havia ido falar com a senhora Jaqueline apenas para pedir um dízimo emprestado que havia acabado na fazenda, que não tinha no posto. E daí, logo depois, em seguida, já sei que ela também não teve condição de falar comigo logo após. Então você não conversou com ela depois dos ocorridos? Não, eu disse que voltaria em outro dia, porque naquele dia ela estava sem condição de conversar. Certo. Bom, eu passo a palavra então aos advogados de defesa para fazerem os seus questionamentos. Senhora Patrícia, muito boa tarde. Boa tarde. A senhora disse, né, que morava numa fazenda vizinha da senhora Jaqueline. A senhora tinha conhecimento a respeito de como funcionava esse horário de trabalho do senhor Denis, horário de chegada, se ele tinha horário de almoço, ou se ele almoçava por ali mesmo, na fazenda? Não tenho esse conhecimento. A senhora tem conhecimento a respeito de se o senhor Denis e a senhora Jaqueline, antes do entrevento verbal que eles vieram aqui, se a relação deles era uma relação pacífica, de respeito mútuo entre os dois, ou se já tinha havido outra discussão, se a senhora já tinha ouvido falar algo a respeito disso ou não? Não, algumas vezes que eu tive na fazenda justamente para poder conversar a respeito de lavoura ou poder pedir alguma coisa, ou vice-versa, eu nunca tinha ouvido falar que eles haviam brigado. Sim. A senhora tem conhecimento se o senhor Denis ele residia durante o período que ele estava trabalhando na semana, se ele residia na fazenda, ou se ele possuía moradia em outro local, ou residia na cidade? Não sei responder. A senhora sabe se a senhora Jaqueline ela ficava na fazenda com frequência ali, ou ela vinha só uma vez
vezes por semana? Olha, como nós não tínhamos uma relação assim tão próxima de amizade, era mais relacionada a trabalho mesmo, então quando eu a procurava na fazenda, muitas vezes ela estava, mas se ela ficava a maior parte do tempo lá também, não sei dizer. Sim. Ah, a senhora, como colocada para o juízo, né, que estava presente ali, foi buscar a ajuda da mesma, e acabou presenciando, entendeu, a discussão que ocorreu ali entre os dois. A senhora tem conhecimento a respeito por parte de quem começou essa discussão, quem proferiu, se houve xingamento, se houve agressividade? Olha, só a agressão no caso verbal, né? Mas eu estava no escritório da senhora Jaqueline e o senhor dele chegou. E daí eu saí assim para uma salinha assim do lado, fiquei aguardando e daí percebi que os dois discutiram, as palavras estavam mais altas, os dois estavam exaltados e daí depois logo em seguida ele saiu da sala. Sim, a senhora não conseguiu captar de quem que deu início, quem que proferiu essas palavras de cada um? Assim, ambos estavam bem exaltados, o senhor deles também falou bem alto. Sim. E só, como eu disse, não fiquei atenta ao que eles estavam falando, eles estavam numa outra sala e eu saí para que os dois conversassem. Sim. A senhora tem conhecimento se, após essa discussão que ocorreu entre os dois, o senhor Denis ele voltou na fazenda, se ele esteve por lá ou não? Não sei dizer. Permita. Senhora Patrícia, a senhora escutou a dona Rodrigo falando algo a respeito de uma caminhonete para acerto de contas com o senhor Denis? Olha, eu sei que ele saiu na caminhonete, agora a forma como eles trataram isso, não. No momento que ele saiu com a caminhonete tinha algum problema de estrutura, a coisa estava sendo batida? Aparentemente não. Tem mais perguntas também? Pelo menos da minha parte, colegas? Passo a palavra então aos advogados do requerente. Excelente. Gostaria de saber da testemunha como que é essa questão da vizinhança em relação territorial. A fazenda dela é ao lado, em frente, fundos, como que é? Em frente. Quantos quilômetros de distância ou é muito próximo? É uma na frente da outra. A senhora chegou a ver o Denis entrando na fazenda da Reclamada com frequência ou não? Eu sabia que ele era o gerente da fazenda, mas o horário de entrada e saída dele eu não posso precisar. De quanto em quanto tempo a senhora visitava, não frequentava a fazenda da Reclamada? Eu só ia à fazenda realmente assim para conversar coisas sobre a fazenda mesmo, né? Aquilo que era necessário, às vezes aquilo que eu estava precisando, ou aquilo que a dona Jaqueline também estava precisando, ela ia na minha e somente isso. Nós não tínhamos uma relação de amizade, somente em relação a trabalho. Dona Patrícia, qual foi o dia que a senhora foi até a fazenda fazer essa solicitação e que presenciou tudo isso a senhora foi lá? Eu lembro que foi no mês de maio, mas a data precisa eu não lembro. E a caminhonete que a senhora viu, o senhor Denis, ao sair de lá, a senhora sabe narrar como que é essa caminhonete? Eu sei que tinha uma caminhonete lá fora, agora exatamente como era essa caminhonete, não sei dizer. E essa estava no estado? Sim. Só uma pergunta, a senhora falou que foi aproximadamente no mês de maio. A senhora se recorda se foi no começo, no meio, no final, no mês? Não me lembro. Não sei. Não me lembro. A senhora disse que se explicava por favores, a senhora é a dona Jaqueline. Sim. Alguma vez o senhor Denis chegou e à fazenda da senhora pediu por favor para a dona Jaqueline? Não. Não? Não. Somente ela aí? Somente ela aí. Com frequência? Não, frequentemente não.
Olha, das vezes que eu estive presente na fazenda, nunca vi ela discutindo com funcionário. Até me surpreendeu bastante. Durante essa discussão, a senhora disse que os dois estavam exaltados. Eles falavam muito alto que dava para ouvir fora do escritório? Olha, como eu disse, eu estava do lado de fora do escritório, eu não fiquei atenta ao que eles estavam falando. Mas estava alto. Estava alto. Então dava para ouvir por lá de fora. Olha, eu não costumo ficar ficar ouvindo discussão ali. É só continuando a pergunta que eu acho que a senhora já respondeu. Mas então eu estava no escritório, porta, janelas fechadas, Sim, portas fechadas. eles se exaltavam e a senhora, mesmo de fora, conseguiu ouvir. Eu consegui ouvir que eles estavam falando bem alto, mas o tom da conversa sobre o que se tratava a discussão, não consegui compreender. Como a senhora ouviu palavras demais para eles, se não dá para ouvir ao certo? Na hora que ele abriu a porta e saiu. Sem as perguntas. Obrigado, dona Patrícia, a senhora está dispensada.